Olá, tudo bem? Eu sou Jaime Modesto, estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara. Hoje nós vamos falar do consumo consciente de energia, especificamente pelo produtor rural. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o engenheiro agrônomo Vitor Vasconcelos e nós vamos falar exatamente de consumo consciente de energia, especificamente pelo produtor rural, que muitas vezes reclamam muito do consumo que eles pagam da energia. Vitor, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Modesto, queria agradecer a TV Câmara, todas as pessoas que participaram para a gente poder chegar aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Vamos falar primeiro, eu já começo lhe perguntando, o que é mesmo a Monitorar? A Monitorar é uma startup que nasceu há 5 anos atrás e nós temos um objetivo de ajudar os nossos clientes a fazer gestão de energia. Então, economizando energia, que é um problema do meio rural, que os clientes consomem muita energia e não sabem o que estão pagando. Então, a gente sempre fala que o cliente tem que pagar o que é devido, não o que é cobrado. Então, entra aí vários artifícios que a gente utiliza para poder estar fazendo esse monitoramento remoto e consciente para o nosso cliente. Quantos anos vocês atuam aqui na Bahia já? Embora a Monitorar tenha 5 anos de startup, nós já estamos desde 2008 na região. A gente começou com uma outra empresa antes e formalizamos a Monitorar em 2013. O que vocês criaram para que realmente haja essa economia, que vocês possam oferecer ao cliente essa economia de energia? Fala um pouco sobre isso. Certo. Olha, a gente tem um gateway que a gente criou, que ele é um componente eletrônico que fica no medidor da concessionária na saída do usuário. Então a gente faz o requerimento para a concessionária, em nome do nosso cliente. Isso é um procedimento legal e instalamos esse gateway no medidor. A partir do momento que instala esse gateway no medidor, todos os dados desse medidor, eles são enviados para o nosso servidor e do servidor são desembarcados na nossa página da web. E através de ou sinal de celular ou sinal de internet, tá? E através da gestão desses dados que a gente faz, que é em tempo real, a cada 15 minutos a informação é atualizada, a gente consegue fazer gestão para o cliente de todas as informações de energia que se passa ali naquele medidor. Vitor, para vocês instalarem esse equipamento no relógio da concessionária, vocês precisam de uma autorização? Precisamos. Quando a gente fecha um contrato com o cliente, a gente tem uma procuração, né, na qual o nosso cliente dá poderes restritos para a gente fazer uma das coisas que a gente faz é a solicitação de liberação de saída de pulsos daquele medidor do cliente, dentre outras coisas. Então, isso tudo é feito através de uma procuração que nomeando a gente para representá-lo perante a concessionária. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, aonde é que está aí, com a instalação desse equipamento, a economia de energia? Certo. De uma conta que ele ia pagar normalmente, e aí essa conta, após a instalação desse equipamento. Fala um pouquinho sobre isso. Certo. Na verdade, não quer dizer que ele vai instalar o equipamento e que vai economizar. É o processo de gestão que vai gerar economia, porque a gente começa a entender o consumo dele no dia a dia. É aquela velha frase, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, a partir do momento que você tem vocês fazem um gerenciamento do consumo e, a partir daí, você faz um planejamento para economizar energia, é mais ou menos isso? Também. Porque, na verdade, o cliente do agronegócio, ele tem muitas regras específicas por causa da atividade, por ela ser sazonal, né? Então, a gente ajuda o cliente justamente nessa parte, porque ele tem algumas regras que ele precisa cumprir para poder não receber as multas. E essas multas são multas com valores muito elevados, e se a gente não tiver fazendo a gestão da informação para ele, ele acaba pagando multa todo ano. Fora isso também, às vezes, erro dentro da própria estrutura do cliente, da porteira para dentro. Então a gente começa a pegar erros do próprio cliente. Então, tipo que um pivôzeiro esqueceu de desligar o pivô às 18 horas e de 18 às 21 horas é um valor absurdo e o cliente nem sabia que o pivô estava ligado naquele horário. Então ele começa a olhar para dentro da porteira
e começa a antever cenários e resolver problemas que ele não veria quando a conta chega no final do mês. Você falou aí em multa. Essas multas são geradas de quê? Que eu não entendi. O cliente, quando ele é um cliente rural, vou especificar aqui, certo. exemplificar um irrigante, que é muito comum, que é a maior base de cliente nosso. Um irrigante, quando ele tem uma demanda contratada na concessionária de energia, um exemplo, ele tem 1.000 kW de demanda contratada. Então ele pode usar até 1.000 kW quando ele acionar as cargas dele. Ele tem um limite de consumo. Ele tem um limite de consumo, não de consumo, de demanda mesmo. De demanda, certo. E demanda e consumo difere um pouco. Mas o que ele pode ligar instantaneamente é até 1.000 kW ao mesmo tempo. Então, quando ele faz esse acionamento e ele contrata essa demanda de 1.000, ele precisa ter, em 12 meses, a partir da assinatura do contrato dele, 3 leituras de 1.000. Isso todos os anos, porque senão ele paga uma multa alta, um valor bem alto. Então a gente ajuda ele a fazer esse tipo de monitoramento e a gente fala para ele através da plataforma, que nós estamos monitorando ele, falamos, fulano, você precisa acionar a sua demanda esse mês do seu contrato para você não receber a multa. E ficamos monitorando isso através da plataforma. Vão gerenciando ali aquele Exatamente. Consumo. Vitor, quais são os seus principais clientes? Aqui na região? Sim. Na região e de um modo geral. São irrigantes, algodoeiras, agroindústrias de uma forma geral, fábrica de ração, temos uma mineração, geralmente clientes que são do grupo A, tá? Pouco importante frisar isso, que é aquele cliente que está em alta tensão, que paga demanda e consumo, e ele é um cliente que, como ele paga demanda e consumo, o relógio dele é hora sazonal. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o cliente, esse perfil de cliente, ele tem uma tarifa diferenciada de 18 às 21, que é o horário de ponta. Ele tem um outro valor de tarifa de 21h30 às 6 da manhã, que é o horário subsidiado pelo governo federal, com 90% de desconto aqui na região Nordeste. E o horário fora de ponta, que é de 6 da manhã às 18 horas e da 21 às 21h30, que dá 12 horas e meia. Então ele tem 3 diferenças de tarifa durante o dia todo. Então a gente fica administrando esse período de 24 horas para que ele irrigue o máximo possível no horário barato de 21h30 às 6 da manhã, preferencialmente, desde que possível. A possibilidade do relógio, o medidor da concessionária ter um erro e não ser corrigido e o cliente ser prejudicado, existe essa possibilidade? Existe e acontece com frequência. Inclusive no consumidor comum, das casas residenciais? Pode existir isso? Das casas eu não diria, porque das casas não tem regra. É o mesmo valor de tarifa o dia todo, né? É uma modalidade diferente. Certo. O medidor deles é diferente. Mas do irrigante, desse grupo A, ele tem uma característica porque ele tem 3 horários de tarifa diferentes, né? 3 postos tarifários que a gente fala. Então imagina aí que se o relógio de determinado cliente adianta 2 horas, que não é incomum, ele foi lá e desligou o pivô às 18 horas. Quando ele desliga o pivô às 18, no medidor são 20. Ele já entrou 2 horas na ponta. Quando ele vai começar a irrigar às 21h30, já são 11h30 da noite. Então já perdeu 2 horas do barato. Aí ele embaralha a conta todinha. E a conta vem totalmente com valores errados. Vitor, o que é o diferencial entre mesmo demanda e consumo? Então, Modesto, quando o cliente contrata uma energia, grupo A, ele tem que contratar uma demanda. Outra coisa que eu preciso que se os nossos telespectadores fiquem mais um pouco... O que é grupo A, grupo B, grupo C? O que é isso? Como é essa divisão aí? Como é que esse... Certo. O grupo B, vamos classificar aqui, são as residências, certo. Comércio em geral. Entendi agora. São clientes que consomem menos energia, que estão em baixa tensão. Tá? Então, eles... por estarem em baixa tensão, eles pagam o mesmo valor de tarifa a qualquer hora do dia. Certo. Então eles não têm regra. Não tem regra porque é igual a nossa residência. É igual. Exatamente. E como é grupo B, nem existe saída do usuário para esse tipo de medidor, porque não tem o que monitorar. Ele não tem data, nem hora, nem nada. Tá? É só consumo, leitura atual e leitura anterior. Então a gente chama grupo B ou baixa tensão. Tá? Os grupo A, os clientes que são grupo A, são medidos em alta tensão. Então a gente chama tarifa binomial, que eles pagam demanda e consumo. Como é que funciona a demanda? A demanda ele precisa contratar de acordo com a carga instalada. Certo. Então se ele tem, um exemplo, 5 pivôs e ele... Você vai concluir seu raciocínio, daqui a pouquinho nós vamos no nosso intervalo. Okay. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.